Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Cordeiro e vamos aprender mais um pouquinho de bioquímica. Hoje o tema é sobre o metabolismo da frutose e da galactose. Vamos lá? Então, recomendo, como sempre, né, para quem tem aí, quem está iniciando sobre o entendimento dos carboidratos, assistir a aula aí de estrutura de carboidratos, né, óleo e polissacarídeos, sobre a digestão e absorção de carboidratos e também sobre a glicólise. Essas três aulas são muito importantes para complementar e ter um entendimento aí da aula de hoje, certo? Vamos lá. Então, vou retomar rapidamente aqui sobre a digestão de disacarídeos, né, a sacarose e a lactose, para a gente entender da onde que vem a frutose e a galactose, ok? Então, a sacarose, ela é formada pela união da glicose com a frutose. Então, lá no nosso trato gastrointestinal, né, quando nós ingerimos a sacarose, lá na borda em escova do nosso intestino delgado, nós temos uma enzima chamada de sacarase, que faz a hidrólise, então, dessa ligação glicosídica, liberando a glicose e a frutose livre, ok? Que é absorvida, né, e vai para a circulação sanguínea. A frutose também pode ser encontrada livre no mel, é uma grande fonte de frutose, e nas frutas também, ok? E a galactose? A galactose é presente no açúcar do leite, a lactose. Então, a lactose é formada pela união entre a galactose e a glicose. Ao ingerirmos, né, a lactose, lá na borda em escova, então, também do nosso intestino delgado, nós temos a enzima lactase, que quebra a lactose, então fazendo a absorção, né, desses dois açúcares. Lá no vídeo de digestão e absorção de carboidratos, eu falo também de uma doença, que é a intolerância à lactose. Quem tiver mais curiosidade pode assistir lá, ok? Então vamos lá, uma vez que a frutose foi absorvida, ela entra nas células, né? E ela pode seguir dois caminhos. O caminho, né, ela pode ser fosforilada pela própria enzima da glicólise, que é a hexoquinase, produzindo frutose 6-fosfato, ok? Só que essa enzima, ela tem uma preferência, tá? Vamos entender aqui sobre a velocidade, a km, que é a constante de Michaelis, tá? Então, essa hexoquinase, ela tem um km de 0,05 para 0,05 milimolar para glicose e 1,5 milimolar para frutose. O que indica isso? O que é a constante de Michaelis? É a concentração de substrato que vai dar origem à metade da velocidade máxima da enzima, né, da hexoquinase. Então, observem que o km sendo bem menor para a glicose, a enzima chega à velocidade máxima muito mais rapidamente, com uma concentração de glicose muito menor do que com a frutose. Então, podemos dizer assim, entre aspas, que a hexoquinase tem uma preferência muito maior, né, pela glicose do que pela frutose. Então, esse não é o caminho principal, né, de metabolização, né, da frutose ingerida. Qual que é o caminho, né? É esse mostrado aqui em marronzinho, e ele acontece principalmente no fígado, né? Porque essas enzimas, elas estão presentes, né, no fígado, principalmente. Então, a frutoquinase, além do fígado, ela está presente nos rins, no intestino delgado, né? Mas o fígado é que faz a maior parte desse metabolismo. A frutose, então, ela é fosforilada, tá? Só que produzindo frutose 1-fosfato. Tá? A frutoquinase, ela tem preferência aqui pelo carbono 1 da frutose, enquanto que a hexoquinase pelo carbono 6, né? Ela fosforila a frutose no carbono 6. Essa é uma diferença muito importante, tá? Por quê? Vejam que agora nós vamos quebrar a frutose, né, em duas partes, e a aldolase, ela é específica. Nós temos três tipos de aldolase, A, B e C. Os outros tecidos, né, A, B e C, ela quebra a frutose 1,6-bifosfato
como nós já vimos lá na aula de glicólise, né? Em gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxiacetona fosfato, né? Ela quebra a frutose 1,6-bifosfato ao meio. 3 carbonos vêm para o gliceraldeído 3-fosfato, 3 carbonos vêm para a dihidroxiacetona fosfato. Mas o fígado, né? Somente a aldolase B que consegue quebrar, né, a frutose 1-fosfato, tá? Então, ela vai quebrar, 3 carbonos vêm para a dihidroxiacetona fosfato e os outros 3 vêm para o gliceraldeído, tá? Só que observem que aqui o gliceraldeído não tem fosfato. Então, o que acontece? A aldolase B, vamos recapitular, quebra a frutose 1-fosfato em gliceraldeído e dihidroxiacetona fosfato. Esse gliceraldeído tem que ser agora fosforilado, tá? Então, lá no nosso fígado também nós temos essa enzima chamada de triose quinase, que fosforila o gliceraldeído até gliceraldeído 3-fosfato e vai seguir agora o caminho, tá? Da glicólise. Se vocês lembrarem, né? Assistindo a aula lá, o gliceraldeído 3-fosfato, nós vamos transformar aqui na segunda fase, né? A fase de pagamento da glicólise até piruvato. E a dihidroxiacetona fosfato é transformada, né, aqui em gliceraldeído 3-fosfato, que também segue o caminho, ok? Então, é assim que a frutose, né, entra, né, na etapa, né, da glicólise, né, nessas etapas aqui de dihidroxiacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Nós temos uma doença genética onde a pessoa tem deficiência dessa enzima no fígado, que é a aldolase B, ok? O que a aldolase B, né, faz? Essa quebra da frutose 1-fosfato na dihidroxiacetona fosfato e gliceraldeído. Então, o que acontece nessas pessoas? Começa a acumular, né, frutose 1-fosfato e também frutose livre, tá? Então, esse acúmulo vai trazer algumas consequências. Essa doença, ela é percebida, né, principalmente nos nenéns, quando é iniciada a alimentação, né, porque ele começa a ingerir aí alimentos que têm frutose, que tem a sacarose, né, então ele começa a ter contato com a frutose desses alimentos e ocorrendo então o acúmulo, né, da frutose 1-fosfato, causa então uma depressão, uma queda nos níveis de fosfato inorgânico. Por quê? Porque a célula não consegue metabolizar essa frutose 1-fosfato e o fosfato fica preso aqui. O nosso estoque de fosfato inorgânico, ele não é ilimitado, tá? Ele tem uma quantidade específica. Com isso, nós vamos ter problemas, inclusive, na síntese de ATP. Se vocês lembrarem, para a produção de ATP, nós precisamos de fosfato. Como o ATP, os níveis de ATP caem, a sua molécula da quebra do ATP, que é o ADP e o AMP, adenosina monofosfato, aumenta, tá? Com isso, o AMP é degradado, né? Lembrando que o AMP tem a base nitrogenada, que é adenina, que é metabolizada até ácido úrico e causa uma hiperuricemia. Também a diminuição, então, do ATP hepático, né, afeta a gliconeogênese, é uma via que produz glicose, mas é uma via que tem um custo energético, então vai causar hipoglicemia e vômitos. O fígado é um grande produtor de proteínas plasmáticas, né, então causa diminuição aí dos fatores de coagulação, de outras proteínas essenciais, como a albumina, e também afeta os rins, né, dessas crianças. Então, como sintomas, o que aparece aí? Náuseas, vômitos, diarreia, dor, né, abdominal, insuficiência renal, aumento do tamanho do fígado, hipoglicemia e também uma recusa, né, a alimentos de sabor doce, tá? A criança não quer saber porque justamente ela associa, né, ao doce ao fato de passar mal, né, ter um problema aí. Então, qual que é o tratamento? Uma vez que a criança nasce sem essa enzima, tem que ter restrição, né, na dieta, tá, de alimentos que contenham a frutose.
Quais? A sacarose, né? A própria sorbitol e alimentos que tenham frutose livre, né? Devem ser removidos da dieta para prevenir, então, todos esses problemas advindos aí dessa disfunção aí dessa doença hereditária, ok? Outro aspecto, né, muito importante, como o metabolismo da frutose, ele entra, né, nessas etapas aqui no finalzinho da etapa preparatória da glicólise, ela não passa pelas duas etapas muito importantes da regulação, que é a enzima hexoquinase e a fosforotuquinase 1. São as duas enzimas que regulam, né, a glicólise aqui na etapa 1, na etapa preparatória. Então, o metabolismo da frutose tem muito pouca regulação, tá? Então, se você ingerir muita frutose, ela também não desperta a secreção de insulina, né? Não estimula a secreção de insulina. E se você não tiver, né, gasto de energia, de ATP, esse excesso de piruvato que vai ser produzido a partir da frutose vai levar à síntese de ácidos graxos no fígado e de gordura. Então, tem uma doença chamada esteatose hepática, que é o acúmulo, né, de gordura no fígado, que é chamado fígado gorduroso, causada então pela ingestão, por exemplo, excessiva de frutose. Bem importante aí, eu trouxe algumas literaturas para vocês, né? Aqui a frutose, um açúcar sob suspeita, né? Esse problema, ele é originário, na verdade, da nossa alimentação, dos nossos hábitos alimentares, tá? E da nossa indústria, alimentícia, da modificação, né, dos hábitos alimentares da população com o passar dos anos. Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, observou que o consumo de frutose nos países desenvolvidos aumentou em 250% nas últimas 2 décadas, nos últimos 20 anos, ou seja, é muita coisa. Tem outro artigo aqui de 2013, ele relata que o consumo anual, né, por pessoa de frutose, né, extrínseca ou adicionada, foi de aproximadamente 200 gramas em 1970 e de 28 quilos em 97. Ou seja, gente, é uma mudança muito grande, tá? Essa frutose, né, adicionada, vem o que? Dos alimentos industrializados, tá? Eu trago aqui a grande observação que não é comendo fruta, né, que tem frutose, que você vai atingir esses níveis patológicos de frutose. Para você conseguir isso, teria que comer aí muitas balaias, muitos quilos de fruta. E as frutas têm os seus benefícios, como fontes de fibras e fontes de vitaminas, né, minerais e outros compostos secundários, que são antioxidantes, enfim, tem muitos benefícios. O problema aí, o vilão, né, é que a frutose ela é adicionada nos alimentos porque ela é mais doce que a própria sacarose. Então, foi inventado aí na década de 60 o xarope de milho rico em frutose. Então, é feito a hidrólise do amido, produzindo a glucose, e muito dessa glucose é transformada em frutose por uma reação química. Nós temos aí esse xarope de milho rico em frutose, que é o causador aí de grandes problemas, né? Além do excesso, se você ingerir muita sacarose, também, né? Então, vejam que o abuso da ingestão desses açúcares, né, colabora para o acúmulo de gordura na região da cintura e no fígado, né, elevando o risco de diabetes, problemas cardiovasculares e esteatose hepática. Trouxe 2 artigos mais recentes, né, mostrando que, além desse problema da esteatose causado pelo acúmulo de gordura, a frutose também tem uma comunicação e uma conversa com a microbiota. Então, tem outros mecanismos envolvendo a microbiota intestinal, que pode levar à doença hepática, né, a não alcoólica, tá? E também com a evolução desses problemas hepáticos, inflamatórios, até câncer de fígado,
tá? Então, fica a dica aí, diminuir a ingestão de alimentos que contenham essas xaropes de milho rico em frutose, como os refrigerantes, os sucos adoçados, né, bolachas e outros alimentos industrializados. Fisiologicamente, nós temos a produção de frutose endógena, num caso bem específico. Aonde? Lá pelos meninos, né, pelos homens, aí na vesícula seminal. Então, olha que interessante. Lá na vesícula seminal, nós podemos transformar a glucose nessa via aqui, que é a via dos polióis. Essa enzima aldose redutase, nós transformamos a glucose em sorbitol. E o sorbitol, por sua vez, né, ele é aqui, o sorbitol é transformado em frutose, né, por essa enzima sorbitol desidrogenase. Por que a frutose é importante lá? Né? Pela nutrição lá dos espermatozoides, né? E as células espermáticas usam a frutose como principal fonte de energia, né? Vinda dos carboidratos. Bem legal, né? E aqui uma outra curiosidade, que alguns medicamentos, né, ou até também alimentos industrializados, o sorbitol ele é adicionado. Então, no fígado, nós conseguimos metabolizar o sorbitol, transformando em frutose através dessa enzima sorbitol desidrogenase. Ok? Como uma curiosidade aí para vocês. E a galactose? Uma vez ingerida a lactose, nós vamos quebrar então, né, a lactose em glucose e galactose. Vamos ingerir a galactose entrando nas células. Ela é metabolizada por essa via chamada de via de Leloir, que foi o descobridor. Então, como os outros monossacarídeos, nós vamos primeiramente fosforilar a galactose pela ação dessa enzima chamada de galactoquinase, dando origem à galactose 1-fosfato. Nós também utilizamos a energia vindo aqui da hidrólise do ATP. Em seguida, a galactose 1-fosfato é transformada na UDP-galactose por essa enzima galactose 1-fosfato uridil ou uridilil transferase, aí dependendo do livro que vocês tenham a referência. A UDP-galactose, por sua vez, ela sofre uma epimerização. Se vocês lembrarem lá da estrutura de carboidratos, né, a galactose e glucose são epímeros no carbono 4, elas apenas são diferentes na posição da hidroxila do carbono 4. Então, essa epimerase faz essa transformação e transforma a UDP-galactose em UDP-glucose, que fica um ciclo aqui, né? Então, como saldo líquido, nós temos a transformação aí da galactose 1-fosfato na glucose 1-fosfato, que por sua vez, o fosfato é mudado de posição, né, pela enzima fosfoglicomutase. O fosfato vai para a hidroxila do carbono 6 e a glucose 6-fosfato já é um intermediário da glicólise, né, consegue entrar na glicólise normalmente. Nós temos uma doença genética que é causada pela deficiência dessa enzima aqui, ó, galactose 1-fosfato uridiltransferase, que é chamada de galactosemia clássica. Ela tem uma prevalência de 1, né, para cada 30.000 nascimentos. O que acontece então? Na deficiência dessa enzima, as pessoas, né, com essa doença têm o acúmulo da galactose 1-fosfato e da galactose, certo? Assim como a gente viu lá na outra doença genética relacionada ao metabolismo da frutose, né? Então, isso causa o aumento da galactose no sangue, chamada de galactosemia, que tem o nome até a doença, né? A galactose 1-fosfato, infelizmente, ela é tóxica, ela é citotóxica, causa lesões no fígado e no cérebro, né? Essa galactose se acumula também, né, é filtrada e vai para a urina, então causa o que a gente chama de galactosúria, que é a eliminação de galactose na urina. E como uma estratégia de metabolismo, a galactose, né, as nossas células vão transformar essa galactose
em galactitol, também pela via dos polióis. Né? Essa enzima aldose redutase, né? Transforma em galactitol. Só que temos um problema, né? Esse galactitol, né? Ele é osmótico, né? Ele se acumula, por exemplo, nos olhos, causa aí um estresse oxidativo e osmótico que leva ao desenvolvimento da catarata, tá? Aquela cegueira que forma como se fosse uma nuvem, né? Esbranquiçada nos olhos e que atrapalha muito aí a visão. Essa via dos polióis, também como curiosidade aí, ó, a gente acabou de ver, transformando, né, a glucose em sorbitol e em frutose lá nas vesículas seminais. Mas, por exemplo, no diabetes, em quem tem hiperglicemia, esse sorbitol produzido nos olhos também causa catarata, né, relacionado ao diabetes, ok? Tem uma outra doença genética onde a pessoa tem a deficiência da galactoquinase, mas ela é mais benigna, né? E também é muito rara, onde a pessoa tem a galactosemia e galactosúria. Como ela não tem a produção da galactose de um fosfato, ela não tem tantos problemas, né, de danos tóxicos ao cérebro e ao fígado, mas a via dos polióis vai funcionar. Então, tem a produção do galactitol, que também pode causar cegueira. A catarata, né? Então, além da produção de energia, né, na glicólise pelo uso da galactose, a galactose pode ser usada ainda na síntese de glicoconjugados e da própria lactose nas glândulas mamárias, né, e no momento da amamentação. Como que vai funcionar? Então, vejam aí, a UDP-galactose, então, pode ser desviada para a síntese de glicoproteínas, glicolipídios e proteoglicanos, em muitas células, porque elas são muito importantes em várias funções. Eu recomendo aí que vocês assistam a aula de glicoconjugados, que eu postei aí para vocês. E nas glândulas mamárias, né, as mamães aí que estão amamentando, pela ação do hormônio prolactina, né, nós vamos sintetizar então essa enzima aqui, ó, chamada lactose sintase, nas glândulas mamárias, que é a união dessa proteína B, chamada alfa-lactalbumina, com a proteína A, que é uma galactosiltransferase, né? Então, a lactose sintase vai fazer o quê? A união da UDP-galactose com glucose, produzindo então a lactose aí, que é o açúcar do leite, né, que vai ser então ingerido aí pelo bebezinho que está se nutrindo e crescendo feliz e saudável, certo? Aqui um overview, né, uma visão geral, então da como que a galactose entra na glicólise, né, como glucose 6-fosfato, e como que a frutose entra na glicólise aqui, como gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato, beleza? É isso aí, pessoal, por hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, ativem o sininho para as notificações, para ficar sempre atento às novidades. Se gostaram desse vídeo, acho que ele foi útil, compartilhe com os colegas que estão aí tentando aprender bioquímica. E também podem seguir lá no canal do Instagram para também ficar atento às novidades. Um beijo, um abraço, até mais!